se Cristo habita de fato o coração. Se Cristo habita o nosso coração, a nossa língua precisa fazer alguma diferença neste mundo. Se Cristo habita de fato o coração, nós não podemos dar e permitir que a nossa língua possa ser tomada pelo doce e amargo ao mesmo tempo. Não procede, diz a palavra de Deus. Quero convidar você a voltar ao texto de Tiago, capítulo 3, aos 2 versículos que lemos. Tiago, capítulo 3. Os versículos 5 e 6. Tiago, capítulo 3, os versículos 5 e 6. Vamos colocar de pé. Nós vamos, quero pedir que você acompanhe silenciosamente a leitura destes 2 versículos, prestando bastante atenção a eles. Depois nós vamos orar por nossas vidas e pelas crianças. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz Tiago: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as professoras à frente, devagarzinho as crianças, esperando as professoras e professores. Quero convidá-los à frente para orarmos nesse momento. Vamos orar, todo mundo, vamos fechar os olhinhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por esta noite e pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez neste dia. Nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por cada criança e te louvamos por cada vida aqui presente, desde o mais tenro até o mais idoso. Nós louvamos porque desejas falar aos nossos corações, não apenas aos nossos, mas também aos nossos pequeninos. Que nós aprendamos juntos como igreja, Senhor, a glorificarmos o teu nome, a usarmos os nossos lábios, a nossa língua para proclamarmos as verdades do Senhor, a tua palavra, a tua glória, as maravilhas que tens feito e aquilo que tu has de fazer nas nossas vidas. Ó Deus, trata da nossa língua. Abençoa, Senhor, as nossas professoras e professores, para que possam eles contribuir para o crescimento de cada um desses pequeninos. E juntos, ó Deus, possamos marcar e fazer diferença nesta geração. Que o nosso falar nos denuncie como cristãos. Que o nosso falar faça diferença no mundo no qual nós estamos vivendo. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podemos aceitar? Há algum tempo atrás, irmãos, alguém colocou no zap da minha família a seguinte frase: se você fosse preso sob a acusação de ser cristão
haveria provas suficientes para condená-lo? Veja bem, se você fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveriam provas suficientes para condená-lo, para condenar você? Dentre muitas, nós precisamos fazer diferença pela língua. Tiago nos escreve, nos traz esse texto do capítulo 3 de forma muito preciosa. Tiago é acreditado, como falamos na mensagem do domingo passado, iniciamos essa mensagem, dividimos em duas, se porventura você não esteve, ou quem sabe você nos visita nesta noite, mas se você desejar, está à sua disposição no site e no Face da igreja. E nós pensamos sobre pecados da língua, onde nós tratamos sobre a questão da maledicência e a questão do mexerico, da fofoca. Fica fácil, você vai gravar tudo no M: maledicência, mexerico, fofoca. Mas eu gostaria de hoje pensar com você sobre outros dois pecados. Tiago aqui é acreditado como sendo o autor e como sendo o irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José. Inicialmente, Tiago teve uma resistência tremenda ao ministério de Jesus e a historiadores falam sobre isso. Mas depois, o seu coração foi convertido a Cristo. Quando ele compreendeu e o trabalhar de Deus veio no seu coração, isso converteu o coração de Tiago, irmão de Jesus. Fez de Tiago um líder influente na igreja apostólica em Jerusalém. Possivelmente ele tenha escrito esse texto, essa epístola, possivelmente entre os anos 44 e 49 depois de Cristo, já da nossa era. E talvez a epístola de Tiago, seja um dos textos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. Um dos primeiros textos, ou seja, um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento. A epístola de Tiago, ela tem 108 versículos. E nestes 108 versículos, 54 mandamentos. 50% dos versículos de Tiago se constituem em mandamentos. Tiago estava muito preocupado com a vida prática do cristão, como o cristão estava vivendo naquela sociedade. Era uma preocupação com uma fé não só teórica, mas uma fé que desembocava na prática, no seu dia a dia. Tiago então toca num ponto crucial da vida cristã: o uso da língua. Tiago toca num ponto crucial da fé cristã: o uso da língua. Sobre a língua, Tiago diz no versículo 5 que a língua é um pequeno órgão, mas é um pequeno órgão capaz de grandes estragos. E para mostrar isso, ele diz: pense como uma pequena fagulha, uma pequena chamazinha de fogo, é capaz de colocar a perder toda uma selva, toda uma floresta, todo um bosque. E Tiago então vai dizer: a língua é fogo, é como uma fagulha. A língua é mundo de iniquidade, ele diz no versículo 6, ou seja, a língua é o ponto de partida para muitos outros pecados. Vou falar: a língua, diz Tiago, contamina o corpo inteiro. E é interessante como poucos são os pecados que a língua não está envolvida. Se você for analisar, de fato, muitos e muitos pecados, a língua tem algo a ver com aquela prática pecaminosa. De alguma forma, a língua terminou sendo usada, até porque nós somos seres que se comunicam no que fazem. Diz mais Tiago: a língua põe em chamas a vida, a carreira humana. Ou seja, Tiago está dizendo: a língua é capaz de acabar com a existência humana. E eu recomendo a você, se você não assistiu, talvez, nem soube, passou tão rapidamente, há muitos anos, no cinema, um filme, Desejos e Reparação. Meus pais assistiram esse filme, saíram do cinema, e eu lembro que eu já contei aqui, e eles quando saíram com minha irmã, meu cunhado, e na hora, meu pai olhou para minha irmã e disse: vou ligar para ele.
ele tem que assistir esse filme. E a irmã ficou, não, tenha calma, para que tem que ligar agora? Não, antes que eu esqueça. E ele ligou e disse, olha, você tem que assistir esse filme. E naturalmente você não vai conseguir encontrar em toda a locadora, porque não é um grande filme, grande filme foi, mas não com grandes atores, e com uma grande mensagem. O falar, e como o falar pode destruir vidas. Como falar. E alguém que dizia, eu vi, esses olhos viram, eu ouvi, e aí a pessoa fala, e aquilo que a pessoa fala vai destruindo uma vida atrás da outra. E Tiago então declara isso, que é capaz, põe em chamas a carreira humana, a língua, ou seja, a língua é capaz de destruir uma existência. Mas diz mais também, Tiago, que ela é posta em chamas pelo inferno. Para você não entender errado, Tiago não está dizendo que ela é consumida pelo fogo do inferno, que ela é destruída, não é isso. Tiago está dizendo, olha o problema quando a língua é usada para o mal. A língua pode ser motivada para o mal por Satanás e pelo inferno. Então nós precisamos ter muito cuidado como nós usamos a língua. Sobre o poder da língua, dizia certo escritor, a língua pode balançar os homens, levando-os à violência, ou pode movê-los às mais nobres ações. Pode instruir o ignorante, pode encorajar o rejeitado, pode confortar o entristecido, pode acalmar os que estão à morte, ou pode esmagar o espírito humano, destruir reputações, espalhar desconfiança e ódio, e levar nações à beira da guerra. Como é perigoso o uso da língua. E por isso então Tiago vai dizer, a língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade. Se falamos, como disse na mensagem passada, sobre maledicência e sobre mexerico, sobre a fofoca, eu gostaria de tratar, como disse, sobre dois outros pecados nos quais a língua está envolvida. O primeiro pecado está lá em Efésios, capítulo 4, se você puder abrir, Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, Efésios 4, versículo 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, perceba bem, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentir, irmãos, é tão comum na nossa sociedade que nós temos até um dia dedicado à mentira. Um dia dedicado à mentira. Temos o dia da mentira, como se o brasileiro não mentisse ao longo do ano todo. Deveríamos sim ter talvez um dia da verdade, ou então dizer, olha, esse vai ser o único dia que você vai poder mentir, agora todos os outros dias você vai ter que falar a verdade. Que problema, ou quantos problemas teríamos na sociedade? Nós temos o dia da mentira, o 1º de abril. Talvez você lembre daquele filme, O Mentiroso, a comédia sobre o pedido de um filho no seu aniversário, e naquela crença de que poderia fazer o pedido e aquilo aconteceria. O que o menino pediu foi que o pai parasse de mentir. Acabou com a vida do pai. A mulher perguntava se ela estava bonita, ele não conseguia mentir, aí ele dizia, está horrível. Como? Mas, desculpe, está horrível mesmo. E ele não conseguia mais mentir, e era só falando a verdade. Talvez então o filme passe a ideia de que a sociedade precisa de mentira.
E há aqueles que advogam isso mesmo. E a gente vai se entregando à mentira e achando que as nossas vidas serão organizadas e consertadas em torno da mentira, e vamos descobrindo que não, que aí nós vamos criando muito mais problemas para a nossa existência. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, desde o Éden, quando o diabo conversou ali com Eva, quando o diabo perguntou a Eva algo e Eva vai e responde, aí o diabo diz: não é bem assim, não é bem assim. Pôs dúvida, gerou dúvida no coração de Eva em relação ao que Deus havia então determinado e dito. O diabo é o pai da mentira, e Jesus diz isso. Quando ele fala e prega aos judeus, ele diz: olha, o diabo é o vosso pai. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e que desde os primórdios ele mente. Desde os primórdios, desde o início de todas as coisas. Nós fomos libertos pela verdade. E nós não podemos esquecer isso. Ele vos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos ter relacionamentos que são marcados pela verdade. Pela verdade em amor. Efésios vai nos desafiar isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E é falar essa verdade em amor, é seguir essa verdade em amor, é cuidar da vida do outro, trazendo a verdade. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós vamos andar com a mentira? É preferível não falar, é preferível não dizer, é preferível calar-se a mentir. E o próprio Jesus nos ensina isso pelo seu exemplo, quando ele disse que um dentre eles, dos apóstolos, iria traí-lo, e todos estavam perguntando: acaso sou eu, acaso sou eu, acaso sou eu? Ele já não fala mais, ele apenas diz: aquele que mete a mão comigo no prato, é aquele que está aqui no nosso meio, é gente que está aqui nossa. Mas Jesus não diz quem é, e Jesus não podia olhar para os outros agora e dizer: não é você, não é você, não, porque senão, lógico, eles iriam chegar na hora assim: só sobrou Judas, então é ele. Jesus não pôde falar porque não era o momento de falar. Mas também Jesus não podia mentir. Quantos relacionamentos que são marcados pela mentira? Quantos e quantos e quantos relacionamentos marcados pela mentira? Há amizades destruídas pelas mentiras. Há relacionamentos conjugais destruídos pela mentira. Há relacionamentos de pais e filhos destruídos pela mentira. Há relacionamentos entre irmãos destruídos pela mentira. E louvado seja Deus, porque Deus é capaz de restaurar. Pedro mentiu 3 vezes quando negou que conhecia Jesus. E foi o próprio Jesus quem foi procurar Pedro. Não foi Pedro que chegou para dizer: Jesus, eu estou aqui incomodado, eu tenho que conversar com o Senhor sobre o que aconteceu. Não. Foi Jesus quem chamou Pedro: Pedro, vamos caminhar. Vamos andar aqui pela praia, pela areia deste mar. Vamos dar uma caminhada aqui. Pedro, tu me amas? E aquelas perguntas repetidas de Jesus por 3 vezes. É inevitável que Pedro não tenha lembrado que por 3 vezes ele negou ao Senhor Jesus Cristo. Ele mentiu. Ele mentiu quando ele disse: eu não conheço esse homem. E aí, quando disseram: o teu modo de falar denuncia, tu és galileu, tu estavas com ele, tu andastes com ele. Mulher, que dizes? Não sei do que tu falas. Era mentira. Mas o poder de Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, que é capaz de transformar vidas que foram marcadas pela mentira e torná-las pessoas que vão proclamar a verdade do Evangelho, e nas suas próprias vidas vão poder dar testemunhas e dizer: deixa eu falar de uma mentira que eu falei, deixa eu contar algumas mentiras, agora deixa eu dizer o que Deus fez na minha vida, para que eu não permanecesse escravo da mentira.
há situações tão terríveis, e eu vi alguém dizendo assim: pastor, eu já conversei com fulano e tal, já pedi até que viesse aqui falar, mas a pessoa chegou para mim para dizer até assim: olha, se você for dizer ao pastor que eu lhe falei isso, eu nego. Tenho vontade de dizer paraibano, nego, eu nego. Meu Deus, como a pessoa está se perdendo. Se você não podia passar adiante, era melhor calar. Mas agora que falou, não fuja, assuma. Eu preciso dizer: eu fiz, eu falei, eu errei, eu estou arrependido. Foi isso que aconteceu no coração de Pedro. Errou, não devia ter dito, não devia ter negado conhecer a Jesus, não devia ter negado ter caminhado com o Senhor Jesus Cristo. E Tiago poderia dizer que sempre acreditou em Jesus? Não, porque no começo ele não acreditou. Jesus fazia parte da sua família, ele era irmão de Jesus, ele não acreditou. Foi preciso Deus trabalhar o coração dele e transformá-lo num grande servo de Deus, num grande líder, a tal ponto, irmãos, que talvez nem todos saibam, mas Tiago morreu sendo batido por uma clava até o ponto de levarem ele até o pináculo do templo e sacudirem ele lá de cima a baixo. Mas ele não negou ao Senhor Jesus Cristo. Que transformação, que vida transformada. E nós precisamos dessas mudanças. Nós precisamos mudar, talvez, os nossos hábitos. Eu não conheço o seu coração, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Se você vive mergulhado, uma mentira atrás da outra, como as pessoas vão crer no Evangelho quando você falar de Jesus? Quando você falar que Jesus liberta, se você está escravizado pela mentira. Eu vi um vídeo, eu gostaria de dar uma olhadinha com você. Eu sei que o que a gente vai ver aqui, talvez para a gente apagar aqui, essa fileira. Espera só um minutinho. Espera aí, sustenta aí um pouquinho. Agora é púlpito, viu? Púlpito. Senão você vai pagar a igreja toda. Isso, maravilha. Agora, tranquilo. A obra de mar, abrir igreja, carregar banco, abrir janela. Só para isso que eu sigo. Para ser presbítero eu não sigo, não. Mas para ser esperado aí, chama o obreiro de mar. Obreiro de mar. Segura aí, mas sabe, pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor de marca fechada. Olha, ele chamou de tudo acesa. Misericórdia, cabeça da igreja de domingo a domingo. Quem devia ser pastor daqui era ele. Os pastores só chegam atrasados. Misericórdia, quero que esse ano passe logo ligeiro. Tomara que a convenção desse pastor está bem longe. Eu mandei outro no lugar dele. Então bota no meio, eu mereço ser pastor. Eu boto a mão na massa, o pastor nem bota a mão na massa. Eu saber de ficar orando, expulsando demônio, isso é fácil demais. Eu quero ver daqui a pouco essa janela do primeiro. Misericórdia, Deus. Não, se eu contar aqui, vem, tudo. Que, mulher? Que? Meu pastor! Fica lá, meu pastor abençoado! Nome de Deus! Eita, glória! Como é que tá, velho? As coisas? Rapaz, tá bom demais! Pastor, estava piorando. O senhor retornou ser uma bênção. Pastor, essa igreja sem você é muito triste. O senhor não pode ser aqui, não. Deus me livre. Graças a Deus que o senhor chegou. Eu não era amigo. É, sim. Se você falou mal do pastor, não tem problema não. Eu espero que você não seja comido de bicho. Irmãos, mentira
nos leva a um outro pecado. Eu imagino que isso aqui não tem nas igrejas do nosso país. Isso é coisa lá da Argentina, do Uruguai, de outros países. E a minha oração é que você cuide. Que se você fala do pastor, imagina dos outros irmãos. Se você fala do pastor, eu vou ter que orar mais pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes de ministério. E quantas vezes nós podemos ser tentados a vivermos na mentira? Quantas vezes? E não só aqui na igreja, na família, no trabalho. Até o dia em que o Senhor mostra, não, eu não posso viver na mentira. Quando eu não gostar, eu poderei falar com amor e dizer, não gostou. Eu não vou dizer o nome dos dois santos, mas a namorada de um jovem aqui da igreja me trouxe um presente. Disse, pastor, isso aqui foi fulano que mandou, é um livro e tal. Um livro não, é uma lembrança, guardei, levei, fui para o gabinete, abri, era um livro. E olhei e voltei para a namorada e disse, ó, devolve a ele, eu não gostei não. Ela regalou os olhos. Eu disse, e diga a ele que eu não gostei. Não é melhor que eu fale a verdade? Porque senão eu vou ficar com o livro, não vou ler o livro, vou fazer de conta que gostei e não vou ler o livro, vai ficar lá. E aí eu disse, não, mas diga a ele que eu não gostei, porque ele mandou um cartãozinho, ele não dedicou no livro. Peça para ele escrever o que ele escreveu aqui, que eu achei bonito e propício. Escreva no livro. Eita, que alívio! Eu imagino o alívio. E também, eu não posso julgar, né? Mas eu fiquei imaginando, digo, será que a namorada pensou assim, meu Deus, quanta sinceridade, o pastor nunca foi tão sincero, nunca falou tão claramente a verdade, em segundos, não é? Em segundos. Não precisa também você ser forte e grosseiro, né? Gostei do livro fantástico, de um grande pregador, Charles Haddon Spurgeon, muito respeitado no meio evangélico, e reflexões e meditações muito profundas. Mas veja, nós precisamos falar a verdade. Se nós andarmos com a mentira, nós vamos ver que um abismo vai chamar outro abismo. Mas nós precisamos evitar um segundo pecado. Existem muitos pecados, desculpem, da língua, mas eu quero convidar você a abrir Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo escreve sobre como os cristãos deveriam viver e desenvolver a salvação. No versículo 14, Paulo diz lá, Filipenses 2, versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Se a mentira é um pecado que precisa ser evitado, um pecado da língua que precisa ser extirpado do nosso coração, da nossa vida, a murmuração é também um pecado extremamente, igualmente danoso. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Tem gente, irmãos, que faz muito com as mãos, mas destrói com a língua. Esse é um perigo. Não faça as coisas murmurando. Não faça as coisas reclamando. E na vida estressante que todos nós temos, de certa forma você até vai dizer assim, pastor, é quase inevitável não reclamar. Como nós precisamos nos policiar em relação a isso? Como nós precisamos nos policiar? Há pessoas que murmuram de tudo, reclamam de tudo, até de Deus. Até de Deus. Gente que para dizer, Deus bem que podia ter me dado aquela casa.
eu acho que eu mereço mais do que aquele irmãozinho que ganhou aquela casa, aquele apartamento. Ah, Deus podia ter me dado aquele carro. Se Deus tivesse me dado aquele carro, ah, como eu ia usar ele na igreja. Aquele irmão não merece aquele carro. Ele não usa para servir ao Senhor. Ah, Deus bem que podia ter me dado aquele emprego. Como eu iria testemunhar e falar de Jesus se eu tivesse aquele emprego? Ah, Senhor, bem que o Senhor podia ter me dado aquele esposo ou aquela esposa. Aquele cônjuge não merece aquela pessoa. Eu mereço. Aquele cônjuge não merece. Não merece. E nós vamos mergulhando de murmuração em murmuração. Murmuração em murmuração. Nós precisamos ter um coração grato a Deus. Muitas vezes olhamos para a vida dos outros e talvez, como alguém já disse, todo mundo quer o bônus, mas poucos são os que assumem o ônus. O que os outros têm, muitas vezes nós podemos ser tentados a querer. Talvez não queremos pagar o preço que aquelas pessoas pagaram para então construir algo, para ter algo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a murmuração foi um dos maiores pecados do povo de Israel. A murmuração foi um dos maiores pecados do povo de Israel. Esse povo teve uma libertação do Egito extraordinária. E quando esse povo estava caminhando, em vez de adorar e servir a Deus, esse povo começou a reclamar das dificuldades da caminhada no deserto. Esse povo reclamou tanto, irmãos, tanto, que isso é tranquilo para os teólogos. Talvez muitos pastores, eu me incluo no meio deles, talvez digam: Senhor, por favor, me leve, eu não aguento esse povo. Esse povo é terrível. O povo de Israel, o próprio Deus diz, era um povo de dura serviço, de um coração duro para servir a Deus. E esse povo irritou tanto a Moisés, que na hora que Deus disse: toque na rocha, pega a vara, pega o cajado, toque na rocha, a Bíblia diz que Moisés bateu na rocha. Moisés não estava por aqui com o povo, estava para lá de cima dos cabelos, que eu nem sei se ele tinha cabelo, tivesse que arrancar um a um. Moisés subiu para receber a lei de Deus, que Deus iria entregar para guiar o povo, para orientar o povo. Agora imagina, Moisés está lá em cima do monte, o povo lá embaixo com Arão, na comunhão de Moisés com Deus. Deus diz a Moisés: desça, porque o povo está se perdendo, o povo está se prostituindo espiritualmente, está buscando outros deuses. Desça, Moisés. Moisés desce pegando fogo. Como é que esse povo podia correr atrás de outros deuses? Mas era um povo de coração duro, era um povo que reclamava de tudo, tinha as maiores promessas de Deus. Então eu e você, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, para que o nosso coração não seja como o coração de Israel. Eu não estou dizendo que não existem dificuldades, mas eu estou dizendo que em meio às dificuldades, em meio aos desertos da vida, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e fazer como Jó. Não lembro a quem falei isso, mas vez por outra eu lembrava em situações muito trágicas. Eu dizia: olha, como Jó, não tem. Até hoje eu não vi um pai que dissesse: pastor, eu tive uma situação pior do que a de Jó. Ah, foi? Qual? Eu perdi 11 filhos. Jó perdeu 10 filhos em um só dia. Você sabe o que é sepultar 10 filhos em um só dia? Estavam todos, que coisa boa, festejando ali. Os filhos, qual pai não quer os seus filhos em festa, reunidos? E Jó perdeu 10 filhos em um só dia. A esposa, misericórdia, a esposa que era para dar força a Jó, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre.
Você está morrendo, Jó, você está se acabando. Deus tirou tudo, está tirando tudo da gente, e já já vai tirar a sua vida. Amaldiçoe esse seu Deus e morra. Se entregue à morte. Jó olha para ela e fala como uma louca. Recebemos as bênçãos de Deus e não receberíamos estes males, ou seja, esses problemas, essas dificuldades, nós não passaríamos por isso. Jó é capaz de dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não amaldiçoa a Deus. Jó não se entrega a lamúrias e murmurações ali diante da morte de seus filhos. É uma dor tremenda, mas é o Jó que se volta para Deus em meio a toda dor, rapa o seu cabelo e se lança ao pó em profunda dor, para dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vai prosseguir na sua vida, sabendo que o Redentor dele vive, estava vivo e continua vivo, para poder no fim da sua vida, poder dizer: pensei que tudo podes, e nem um só de teus planos pode ser frustrado. Quando eu falei isso para uma pessoa, eu disse: olha, Jó perdeu 10 filhos em um só dia. Aí a pessoa olhou para mim e fez: mas também no final Deus deu mais 10 filhos. E eu olhei e disse: no final, só no final, Jó não sabia nem se ia ter um filho pelo resto de sua vida. Só no final, só na caminhada. O que nós precisamos aprender e evitar a murmuração, não cairmos no erro do povo de Israel. Eu e você somos chamados a bendizer ao Senhor. Não entregue o seu coração à murmuração. No deserto, adore ao Senhor. No deserto, veja a provisão de Deus. Quando o maná chegar, quando as codornizes chegaram, depois de tanta murmuração do povo de Israel, até o povo não conseguir mais comer, não aguentar mais, enjoar, por causa das profundas e tristes reclamações do povo de Israel. Quanta murmuração. Quantas vezes gastamos tanta energia reclamando, murmurando, quando deveríamos gastar essa energia em oração, em buscar a Deus, em meditar na palavra, em encorajar o seu irmão, fortalecer, em abrir o coração e dizer: olha, eu estou precisando de uma palavra de encorajamento. Eu não quero murmurar, não quero entregar o meu coração à murmuração. Um amigo encontrou o outro, estava murmurando de tudo, e aí então um deles disse: e aí, como vão as coisas? Estava murmurando, disse: de mal a pior. E aí ele disse: e a filha, já terminou o curso no exterior? Já casou? E o que estava murmurando disse: engravidou e não terminou o curso. E aí um outro homem, querendo consolar ele: bom, mas pelo menos engravidou de um estrangeiro, né? Bolado, cheio da nota, dinheiro do exterior vale, hein? Ele disse: não. Ela está grávida de um estrangeiro que está em prisão perpétua. Ele disse: sim, mas mudando de assunto, a sua esposa, como é que vai o casamento? Fugiu com o meu sócio. O homem parou e disse: bom, mas pelo menos, como diz o ditado, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Pelo menos você ficou com a empresa, né? Falida. Eles levaram todo o dinheiro, o resto que tinha. E disse: rapaz, você não tem nada de positivo na sua vida? Ele disse: tem. Eu fiz o teste de HIV e deu positivo. Tem gente que vive assim, encontra todos os motivos para reclamar. E eu e você, nós somos chamados a adorar. Eu e você somos chamados a bendizer.
eu e você somos chamados a dizer: Senhor, eu estou aqui, meu coração pode estar partido, mas eu estou aqui para te adorar. Eu não quero que do meu coração e pelos meus lábios possam jorrar o amargo e o doce. Não. Do amargo, o Senhor vai tratar do meu coração, para que o amargo seja transformado em doce quando eu abrir os meus lábios. Quando eu abrir os meus lábios. Eu quero agradecer muito a Deus por uma pessoa, para mim, muito especial na minha vida. Louvo a Deus pelos irmãos, pela esposa, pelas filhas. Mas eu aprendi muito e continuo aprendendo com o Pai, com meu Pai. Em meio a muitas dificuldades, sentar ao lado dele e, em meio às lutas e dificuldades, ouvir as suas palavras. Sentar ao lado pensando que só iria ouvir coisas boas, não, ia ouvir das lutas da vida e aprender a agradecer a Deus. Aprender com as histórias, com os erros e acertos. Aprender a agradecer. Lutar com todas as forças para não entregar o coração à murmuração. Nem à mentira, nem à murmuração. Quero queria ver uma última figura. A língua não tem osso, mas é forte o suficiente para ferir o coração. Por isso, vigie e tenha cuidado com o que você fala. Eu quero aplicar isso mais do que aplicarmos aquilo que falamos um para o outro. Pense se o seu falar alegra o coração de Deus. Todos nós cometemos erros e falhas. Todos nós podemos usar a língua de forma errada. E quem sabe um dia nós vamos crescer e amadurecer, se já não estamos passando por esse processo. E poder entender e acreditar que o que Deus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na nossa vida. Ele pode transformar a mentira em uma oportunidade para que a gente possa dizer: eu sou pecador tanto quanto você. Se você está angustiado com a mentira, eu quero dizer a você que tem solução para você, que teve para mim. Pensar que a murmuração tem solução. Pensar que a maledicência tem solução. Pensar que o mexerico, que a fofoca tem solução. E tudo isso pode mudar por meio de Jesus. Pela ação do Senhor Jesus Cristo, como transformou a vida de Pedro, como transformou a vida de Tiago, como transformou a vida de Tomé e de todos os outros apóstolos. Você saber que, mais do que a qualquer outra pessoa, eu e você, quando nós não usamos bem a língua, nós ferimos o coração de Deus. Não tem osso, é verdade, mas é forte o suficiente para ferir o coração. Por isso nós precisamos vigiar e dizer como salmista: Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios. Está lá no Salmo 141, versículo 3. Põe guarda à porta dos meus lábios. A minha oração é que, se você vive mergulhado na mentira, deixe a mentira. Se você vive mergulhado na murmuração, deixe a murmuração. Passe a adorar o Senhor. Se você vive mergulhado na maledicência, no mexerico, na fofoca, deixe tudo isso. Peça sabedoria a Deus para usar a língua de forma correta. E você vai ver o benefício que isso vai trazer, espiritual e físico, mental, psicológico, na sociedade que nós vivemos. E nós vamos ver quanta saúde e quanta bênção de Deus quando nós cuidamos para que a nossa vida não seja tomada pelos pecados da lei. Que o Senhor Deus nos abençoe.